Bem-vindo ao Bicho da Contos. O guardião silencioso, como um cão de orelha rota, salvou uma menina que nunca chorava. Você sabe, às vezes acho que o oceano conhece mais segredos do que qualquer pessoa jamais poderia. Não de um jeito místico ou mágico, nada disso, mas simplesmente porque ele está aqui há tanto tempo, observando, ouvindo, por gerações. Escutou os sussurros de namorados na praia, as orações de pescadores partindo ao amanhecer, as confissões de pessoas que achavam que as ondas eram as únicas que não as julgariam. E às vezes, se você prestar atenção quando a maré está baixando, quase pode ouvir esses segredos sendo levados pela água, como se o mar os guardasse em seus bolsos salgados. E estou te contando isso porque é no oceano que essa história começa, ainda que não da maneira que você poderia esperar. Não com um resgate dramático de alguém se afogando, nem com aquele clichê de um cachorro puxando uma criança das ondas. Não. Esta história começa com um silêncio, o tipo de silêncio tão completo que parece que o mundo está prendendo a respiração. Deixe-me me apresentar. Meu nome é Eloá, mas todo mundo em Ponta Serena me chama de Ló. Morei nesta pequena cidade litorânea no sul de Santa Catarina por 53 anos. Nasci aqui, cresci aqui e, se Deus quiser, provavelmente vou morrer aqui também. Cuido da biblioteca local, que na verdade é uma antiga casa de pescador transformada, com mais livros do que jamais foi feita para conter. O tipo de lugar onde as pessoas vêm não só para ler, mas pelo conforto silencioso de saber que alguém está sempre lá, mesmo que seja apenas uma mulher mais velha que lembra quando a cidade tinha apenas 3 sinais de trânsito. Sobre Ponta Serena, vale dizer que é o tipo de lugar que não aparece na maioria dos mapas, escondido numa península onde o Oceano Atlântico bate contra rochedos com uma determinação quase teimosa. A população é de 417 habitantes, se você contar os 3 gatos da Dona Helena, e ela conta porque eles pagam aluguel em ronronados. É o tipo de cidade onde todos sabem da sua vida, mas, por respeito, fingem que não sabem. Onde os barcos de pesca chegam ao amanhecer com suas capturas e o cheiro de sal e diesel fica no ar como um velho amigo familiar. Devo mencionar que Ponta Serena tem um ritmo, um coração sazonal que ditou tudo. O verão traz turistas que acham que descobriram uma joia escondida, como se tivéssemos nos escondido de propósito, enchendo as poucas pousadas e o restaurante com vozes altas e pele cheirando a protetor solar. O outono traz os pescadores de lagosta de volta, seus barcos balançando no porto como rolhas coloridas. O inverno? Bem, o inverno traz neve, isolamento e um silêncio tão profundo que você começa a ouvir seus próprios pensamentos com muita clareza. E a primavera? A primavera traz o despertar lento, os primeiros brotos verdes empurrando pela terra fria, o retorno das aves migratórias e a sensação de que, talvez, o mundo não nos esqueceu depois de tudo. Foi no final de agosto que tudo começou a mudar, embora nenhum de nós soubesse na época. Os turistas estavam arrumando as malas, os aluguéis de verão estavam sendo fechados para a temporada e a cidade estava voltando ao seu ritmo mais calmo. Foi quando a nova família chegou, os Alves. Nada incomum para o fim da temporada, mas havia algo diferente neles. Eles se mudaram para a antiga casa dos Mendes, aquela casinha azul desbotada no fim da Rua dos Gaivotas. Vazia havia anos. A mãe, Mariana, era enfermeira e havia assumido um cargo no pequeno posto de saúde da cidade vizinha. Ela era quieta, mas acolhedora, com olhos que pareciam carregar mais do que deveriam para alguém tão jovem. E então estava sua filha, Clara. 7 anos, cabelo da cor das folhas no outono e olhos sérios demais para sua idade. Clara não falava muito, não que não pudesse. Parecia apenas que escolhia não falar. Acenava com a cabeça, balançava negativamente, ocasionalmente apontava, mas palavras eram raras. Alguns dos fofoqueiros da cidade sussurravam sobre trauma, sobre por que uma mãe e filha deixariam tudo para trás e viriam para nosso pequeno canto do mundo. Mas Mariana nunca explicou, e em Ponta Serena aprendemos que algumas portas são melhores deixadas sem bater. Agora preciso falar sobre Murilo. Não porque ele fosse especial, pelo contrário, mas porque sua simplicidade é o que tornou tudo o que veio a seguir tão extraordinário. Murilo era um cachorro, um vira-lata desgrenhado, de porte médio, com uma orelha que ficava ereta e a outra caída como uma vela quebrada. Andava pela cidade havia tanto tempo que ninguém lembrava quando apareceu, aparecendo ocasionalmente por restos de comida, mas nunca ficando tempo suficiente para alguém o adotar. O velho seu Otávio, que cuida da loja de iscas, costumava dizer que Murilo era um cão de guerra, trazido de algum conflito no exterior e abandonado quando seu dono não conseguiu lidar com as lembranças. Dona Helena, dos Correios, insistia que era um pastor alemão de raça pura que escapou de algum canil chique depois de ser maltratado. A verdade provavelmente era mais simples.
Ele era apenas um cão de rua, sobrevivendo como podia, seu passado escrito nas cicatrizes ao longo do flanco e na maneira como se encolhia com movimentos súbitos. O que tornava Murilo incomum não era sua aparência nem sua história misteriosa, mas seu silêncio. Não o silêncio pacífico de um cão bem treinado, mas uma ausência completa de vocalização. Ele nunca latia, nunca choramingava, nunca rosnava. Nem quando as crianças o perseguiam, nem quando as tempestades de inverno rugiam, nem mesmo quando o Zé do bar jogou pedras nele certa noite, bêbado, atrás do restaurante. Ele simplesmente existia, movendo-se pela cidade como uma sombra, observando, mas nunca participando. Tentei alimentá-lo algumas vezes, deixando tigelas de comida do lado de fora da biblioteca, mas ele só vinha quando ninguém estava por perto, e mesmo assim, comia rápido e desaparecia. Havia algo quase militar na maneira como se portava, alerta, ciente do ambiente, sempre posicionado de forma a ver todas as saídas possíveis. Dava para se perguntar o que ele tinha visto na vida para ser tão cauteloso. Agora, é aqui que as coisas começaram a ficar estranhas. Poucos dias depois que os Alves se mudaram, Murilo começou a aparecer na casa dos Mendes. Não no quintal, não se aproximando da casa, mas sempre na borda da propriedade, sentado debaixo da velha pinha que domina a entrada. Ele observava Clara enquanto ela brincava no quintal, a cabeça levemente inclinada, uma orelha para cima, a outra caída, completamente imóvel. No começo, Mariana não parecia se incomodar. Às vezes deixava comida para ele, que só pegava quando ela já estava dentro de casa. Mas então Clara começou a dar pequenos passeios. No começo, só até o fim da Rua dos Gaivotas e de volta, sempre acompanhada pela mãe. E Murilo começou a segui-los. Não perto o suficiente para ser ameaçador, claro. Sempre cerca de 50 metros atrás, mantendo o mesmo ritmo, parando quando eles paravam, virando quando eles viravam. Era perturbador, na verdade. Em uma cidade tão pequena, somos protetores das crianças, e ver um cachorro estranho, bem, estranho para eles, embora ele já estivesse por aqui há anos, seguindo uma menina que nem podia pedir ajuda se precisasse, digamos que isso levantou sobrancelhas. Lembro da primeira vez que vi isso acontecer. Estava organizando a exposição Volta às Aulas na vitrine da biblioteca. Sim, temos uma escola, um pequeno prédio de sala única que existe desde 1923. Quando os vi através do vidro, Clara pulando à frente, Mariana andando devagar atrás dela, e então, cerca de meio quarteirão atrás, Murilo. Apenas ali, observando, saí para falar com Mariana. Você sabe que aquele cachorro está seguindo vocês, não sabe? Perguntei com delicadeza, sem querer assustá-la. Mariana parecia cansada, o tipo de cansaço que vai além de não dormir bem. Sim, disse. Ele está fazendo isso há dias. Liguei para o controle de animais, mas disseram que ele não está causando problemas, então não podem fazer nada. Você já considerou? Hesitei, sem querer exagerar. Bem, alguns cachorros podem ser imprevisíveis, especialmente vira-latas. Mariana me deu um olhar que nunca vou esquecer. Não era medo ou raiva, mas algo mais profundo, resignação talvez, ou o peso de um segredo pesado demais para carregar sozinha. Ele não é perigoso, disse finalmente. Se é alguma coisa, parece estar cuidando dela. Não soube o que pensar disso, então apenas acenei com a cabeça e voltei para dentro. Mas o incidente ficou comigo como uma pedrinha no sapato que você não consegue ignorar. Nas semanas seguintes, a presença de Murilo se tornou assunto de conversa no restaurante, nos correios, até no culto dominical na pequena igreja branca à beira-mar. Algumas pessoas começaram a chamá-lo de cachorro perseguidor, o que soava cruel, mas era indiscutivelmente preciso. Dona Helena até organizou uma petição para removê-lo da área, preocupada com a segurança das crianças da cidade. Numa tarde, vi Zé do bar, nosso problemático local. Embora na verdade seja só um jovem entediado com muito tempo e pouca direção. Encurralar Murilo perto do velho farol. Zé tinha um pedaço de madeira na mão e aquele brilho malicioso no olho que vem de querer provar algo para si mesmo. Vaza daqui, seu vira-lata sujo, gritou Zé, agitando o pedaço de madeira. Ninguém quer você rondando as crianças. Murilo não fugiu. Não rosnou. Apenas sentou ali, a cabeça inclinada, olhando Zé com aqueles olhos calmos e inteligentes. Quando Zé deu um passo à frente, Murilo se levantou devagar, com propósito, e deu um passo em direção à casa de Clara. Depois parou e olhou para trás, para Zé. Não era um desafio exatamente, mas estava claro onde estavam suas prioridades. Zé jogou o pedaço de madeira nele, mas Murilo nem se mexeu. O pedaço caiu a poucos metros e Murilo apenas esperou. Por fim, Zé desistiu e foi embora, resmungando sozinho.
Eu estava por perto, tinha ido pegar algumas conchas para o cantinho infantil da biblioteca e vi tudo. Quando Zé foi embora, Murilo me olhou por um longo momento, depois virou e voltou para seu lugar debaixo da pinha. Foi a primeira vez que ele reconheceu minha presença. Agora, devo contar sobre o estado de Clara, embora eu não soubesse na época. Mariana só compartilhou isso comigo muito depois, quando tudo já tinha acontecido. Clara tinha uma condição neurológica rara chamada Síndrome de Landau-Kleffner, às vezes chamada de afasia adquirida com distúrbio convulsivo. Em termos simples, isso significava que, embora Clara tivesse desenvolvido fala normal como bebê, algo desencadeou a perda das habilidades linguísticas por volta dos 5 anos, junto com convulsões silenciosas que não envolviam espasmos, mas podiam causar paralisia temporária, confusão ou até perda de consciência. A parte silenciosa é crucial aqui. Diferente das convulsões típicas, que são dramáticas e óbvias, os episódios de Clara podiam acontecer sem que ninguém percebesse. Ela podia parar de responder de repente, os olhos ficando vidrados, o corpo paralisado por 30 segundos a alguns minutos. Para um observador, parecia que ela só estava sonhando acordada ou sendo teimosa. Mas durante esses episódios, ela estava completamente vulnerável, incapaz de pedir ajuda ou até se mover para se proteger. Mariana se mudou para Ponta Serena esperando um novo começo, um lugar onde ninguém soubesse da condição de Clara, onde sua filha fosse julgada pelo presente, não pelo histórico médico. Ela carregava a vigilância constante de uma mãe que sabe que o maior perigo para a filha é invisível aos outros. Mas o que Mariana não sabia, e o que nenhum de nós sabia, era que Murilo conseguia sentir esses episódios antes que acontecessem. Começou de forma sutil. Clara andava com a mãe, e Murilo, que sempre mantinha uma distância respeitosa, de repente ficava mais alerta, o corpo tenso, o olhar fixo em Clara. Então, quando a convulsão se aproximava, ele se aproximava, não de forma ameaçadora, mas deliberadamente, posicionando-se entre Clara e possíveis perigos. A primeira vez que vi isso acontecer, Clara estava voltando da biblioteca. Ela adorava os livros ilustrados, especialmente os sobre pássaros. Mariana estava alguns passos atrás, verificando mensagens de trabalho no celular. Clara parou de repente, os olhos perdendo o foco, o corpo pequeno ficando rígido. Justo quando começou a cair, Murilo entrou rapidamente e se posicionou ao lado dela, impedindo que caísse no caminho pedregoso. Mariana olhou para cima a tempo de ver Clara se apoiando no cachorro, que ficou perfeitamente imóvel, permitindo que ela usasse seu corpo como apoio até que o episódio passasse. Quando os olhos de Clara clarearam e ela pôde se mover novamente, Murilo recuou para sua distância habitual, como se nada tivesse acontecido. Eu estava sentada no banco do lado de fora da biblioteca, fingindo ler, mas na verdade observando essa estranha dança entre criança e cachorro. Vi a expressão de compreensão crescente no rosto de Mariana, a realização de que Murilo não o seguia por ameaça, mas por algum propósito instintivo e profundo. Mas aqui é onde as coisas ficam complicadas. Porque enquanto Mariana começou a entender o comportamento de Murilo, o resto da cidade não entendeu. Se é que alguma coisa, ficaram ainda mais preocupados. Para eles, parecia que o cachorro estava ficando mais ousado, se aproximando de Clara, até tocando nela. Dona Helena criou um grupo no Facebook chamado Mantenham Ponta Serena Segura para Crianças, que apesar da cidade ter apenas 17 usuários do Facebook, ganhou força rapidamente. Numa tarde particularmente tensa, eu estava na mercearia quando Zé do bar entrou, com o rosto vermelho e furioso. Aquele cachorro me atacou, declarou para quem quisesse ouvir. Bem na frente da casa dos Alves. Eu só estava passando, cuidando da minha vida. E aquele vira-lata veio para cima de mim, mostrando os dentes. Eu conhecia Zé bem o suficiente para duvidar. O que você estava fazendo perto da casa dos Alves? Perguntei. Isso não é da sua conta, Ló, retrucou ele. O ponto é que aquele cachorro é perigoso. Alguém precisa acabar com ele antes que machuque uma criança. Mariana entrou na mercearia naquele momento, ouvindo o alvoroço do lado de fora. Murilo não te atacou, disse calmamente. Eu vi o que aconteceu. Você estava tentando puxar Clara para longe dele. O rosto de Zé ficou ainda mais vermelho. Isso é ridículo. Eu só estava dizendo oi para a criança. Clara não gosta de ser tocada de repente, disse Mariana, a voz ainda calma, mas com um tom que eu nunca tinha ouvido antes. Você tentou segurá-la, e Murilo se colocou entre vocês. Ele não rosnou nem mostrou os dentes, ele só se manteve firme. Isso não é um ataque, isso é proteção. A mercearia ficou em silêncio. Até Zé pareceu sem palavras por um momento. Mais tarde, Mariana me explicou o que realmente aconteceu. Clara estava tendo um episódio leve, os olhos distantes, o corpo oscilando levemente. Zé, sem entender, tentou segurá-la para estabilizá-la sem perceber que o contato súbito poderia desorientá-la ainda mais durante uma convulsão. Murilo interveio, não para atacar, mas para criar uma barreira, dando espaço para Clara se recuperar sem estímulos sensoriais adicionais. O problema era que ninguém mais via dessa forma.
Para a cidade, parecia que um cachorro de rua estava ficando cada vez mais agressivo, colocando crianças em risco. A pressão aumentou para remover Murilo, ou, como alguns sugeriram, eutanasiá-lo. Devo mencionar que nesse ponto comecei a passar mais tempo com Mariana e Clara. Não de forma formal, só pequenas coisas. Guardava conchas interessantes para Clara. Mariana me trazia tamales caseiros como agradecimento e lentamente uma amizade se desenvolveu. Num sábado chuvoso, com a biblioteca fechada e Mariana de folga, ela veio com Clara e finalmente me contou a verdade sobre a condição da filha. É chamado de Landau Kleffner, explicou Mariana enquanto Clara organizava conchas na minha mesa de centro. A maioria das pessoas nunca ouviu falar. É raro, cerca de 1 em 1 milhão de crianças. Clara era perfeitamente normal até os 5 anos. Depois, em poucos meses, parou de falar, de entender a linguagem. Foi como se ela estivesse desaparecendo diante dos meus olhos. Ela fez uma pausa, observando a filha totalmente absorta em sua tarefa, os dedinhos traçando as espirais das conchas. Os médicos ainda não sabem o que causa isso. Há tratamentos, mas nem sempre são eficazes, e as convulsões são a parte mais perigosa, silenciosas, imprevisíveis, e ela não tem aviso quando vão acontecer. Pensei em Murilo, sempre à distância certa, sempre alerta quando Clara parecia mais vulnerável. E Murilo? Mariana acenou com a cabeça. Ele sente elas. Nem todos os cães conseguem isso, mas alguns, geralmente com treinamento militar ou como cães de serviço, desenvolvem a capacidade de detectar convulsões iminentes. Acho que Murilo deve ter sido treinado para algo assim antes, acontecesse o que aconteceu com ele. Ficamos em silêncio por um momento, observando Clara. Ela olhou para cima e sorriu para nós. Um sorriso pequeno e secreto que parecia dizer que entendia mais do que podia expressar. Mas a cidade não entende, disse finalmente. Eles veem um cachorro de rua se aproximando de uma criança e pensam o pior. A expressão de Mariana era cansada. Eu sei, e não posso sair contando a todos que minha filha tem uma doença neurológica rara. Essa não é a história dela para ser espalhada pela cidade. Não, concordei. Mas deve haver um jeito de fazerem ver o que nós vemos. A verdade era que não havia um jeito fácil. A preocupação da cidade cresceu, alimentada pelas exagerações de Zé e pelo ativismo bem-intencionado, mas equivocado, de Dona Helena. O controle de animais foi chamado várias vezes, embora sempre confirmassem que Murilo não estava agindo com agressividade. Ele apenas estava presente. Então veio o dia da festa da colheita, o maior evento anual de Ponta Serena. Toda a cidade se reúne no centro comunitário para jogos, comida e a coroação da Rainha da Maçã. Sim, temos macieiras aqui, apesar do que você possa pensar sobre o clima de Santa Catarina. É o único dia em que todos deixam de lado as diferenças e fingem que somos uma grande família feliz. Mariana e Clara estavam lá, assim como a maioria dos moradores. Murilo, como sempre, estava na borda da comemoração, sentado calmamente debaixo de uma amoreira, observando Clara enquanto ela examinava as mesas de artesanato com foco intenso. A festa estava a todo vapor, crianças rindo, adultos conversando, o cheiro de cidra de maçã e pastéis fritos no ar, quando notei algo estranho. Murilo tinha se levantado, não de forma ameaçadora, mas com aquele movimento deliberado e intencional que eu já havia aprendido a reconhecer. Ele olhava fixamente para Clara, que estava perto da borda do campo, examinando uma exposição de casinhas para pássaros. Olhei para Mariana, que conversava com a professora, e vi sua expressão mudar. Ela também tinha notado Clara. Sua filha tinha parado, os olhos perdendo o foco, os sinais evidentes de uma convulsão se aproximando. Mas antes que Mariana pudesse alcançar a filha, algo extraordinário aconteceu. Murilo começou a se mover, não em direção a Clara, mas em direção à estrada que passa ao lado do campo. Ele caminhou com propósito até o centro da estrada e sentou-se, olhando na direção de onde os carros vinham. No começo, não entendi. Então vi a caminhonete de Zé do Bar descendo a estrada, Zé ao volante, claramente se exibindo ao dirigir mais rápido do que o seguro nas nossas estradas estreitas. E Clara, ainda sob o efeito da convulsão silenciosa, estava parada bem na borda do campo, perigosamente perto da estrada. Murilo sentou-se perfeitamente imóvel no meio da estrada, uma orelha para cima, a outra caída, bloqueando completamente o caminho de Zé. Zé freou bruscamente, a caminhonete derrapando levemente na brita, parando a poucos metros do cachorro. A festa ficou em silêncio enquanto as pessoas se viravam para ver o que aconteceu. Zé saiu da caminhonete furioso. "Vou matar esse cachorro!" gritou, avançando em direção a Murilo, que ainda não se mexera. Mas Mariana já estava lá, alcançando Clara justo quando o episódio passava. Ela pegou a filha nos braços e virou-se para Zé. "Você vai explicar para toda a cidade por que estava dirigindo de forma imprudente em direção a uma criança em crise médica?" disse, a voz ecoando pelo campo subitamente silencioso. A verdade veio à tona então, não de uma vez, mas em pedaços. Mariana explicou a condição de Clara, como as convulsões podiam acontecer sem aviso, como Murilo as sentia e protegia sua filha.
Eu acrescentei o que sabia sobre o possível passado de Murilo, como alguns cães são treinados para detectar emergências médicas. Mas a prova real veio de uma fonte inesperada, seu Otávio, da loja de iscas. Eu sabia, disse a voz embargada. Servi com o dono de Murilo no Afeganistão. O nome dele era Lucas Mendes, e Murilo era seu cão de serviço depois que Lucas perdeu a audição numa explosão. Murilo conseguia sentir as convulsões de Lucas antes que acontecessem. Quando Lucas não voltou de uma missão, Murilo desapareceu. Todos achamos que ele também tinha morrido. Ele olhou para Murilo, que ainda estava sentado calmamente na estrada, ignorando completamente a confusão ao redor. Todos esses anos ele estava procurando alguém mais que precisasse de sua ajuda. A festa terminou de forma diferente do que qualquer um esperava. Em vez de coroar a Rainha da Maçã, a cidade se reuniu ao redor de Mariana, Clara e Murilo. Zé do Bar, surpreendentemente, foi o primeiro a se desculpar, admitindo que estava dirigindo rápido demais e não tinha visto Clara em sua pressa de se exibir. Nas semanas seguintes, tudo mudou. Murilo não era mais o cachorro perseguidor, mas simplesmente Murilo, o protetor de Clara. A cidade se uniu em torno deles. Dona Helena organizou uma campanha para registrar Murilo como cão de serviço, a professora criou um espaço silencioso na escola para Clara se recuperar após os episódios, e até Zé do Bar começou a ajudar nos programas pós-escola no centro comunitário. Mas a mudança mais extraordinária foi na própria Clara. Devagar, quase imperceptivelmente, ela começou a falar de novo. Não frases completas no começo, mas palavras soltas, depois pequenas frases. Mariana me contou mais tarde que os médicos acreditavam que a segurança que Murilo proporcionava tinha reduzido a ansiedade de Clara, o que por sua vez ajudava o cérebro dela a se reorganizar. Numa manhã de outono fresca, cerca de 3 meses depois da festa, eu estava indo para a biblioteca quando vi Clara e Murilo na beira-mar. Clara apontava para algo na água, e pela primeira vez que eu já ouvira, ela falou: "Olha, Murilo", disse, a voz suave, mas clara. "Gaivota." Murilo olhou para onde ela apontava, depois voltou para Clara e deu um pequeno aceno quase imperceptível. Sua versão de um abanar de cauda, suponho. Depois sentou-se ao lado dela, vigiando enquanto ela observava os pássaros. Fiquei ali por um momento, observando-os. O sol da manhã lançando sombras longas sobre a areia. O oceano estava calmo naquela manhã, as ondas entrando com aquele som suave e rítmico que tem confortado esta cidade por gerações. E naquele momento percebi algo importante. Às vezes as pessoas, ou cães, que parecem mais fora do lugar são exatamente onde deveriam estar. Às vezes, os quietos veem o que o resto de nós perde. E às vezes, os maiores heróis não usam capas nem fazem entradas dramáticas. Eles simplesmente aparecem dia após dia, prontos para se colocar no caminho quando mais importa. Você sabe, ainda acho que o oceano conhece mais segredos do que qualquer pessoa jamais poderia. Mas cheguei a perceber que às vezes esses segredos não são levados pela maré. Às vezes, eles encalham na praia, na forma de um cão de orelha rota e uma menina quieta que precisavam um do outro mais do que qualquer um imaginava. E se você prestar atenção quando a maré está baixando, pode ouvir algo novo. A voz de uma criança tímida, mas esperançosa, dizendo: "Olha, Murilo", seguida pelo som suave do suspiro contente de um cachorro. Porque em Ponta Serena, aprendemos que os segredos mais importantes não são os que o oceano leva, são os que ele traz para nós, suavemente, como um presente embrulhado em algas e entregue pela maré da manhã.